Professora Francisca, segundo dados da Agência Internacional de Energia, 2011 foi o ano que mais se emitiu gases de combustíveis fósseis vindo de produção de energia, cerca de 31,6 gigatoneladas, o que pode desencadear várias consequências catastróficas para o planeta, como todos nós sabemos, e você mais do que ninguém. É interessante apresentar estatísticas como essa para impactar o estudante? Eu sou uma ecóloga que prezo pela resposta, pela informação de forma absoluta. Dados de pesquisa são importantes para informação. Esse, por exemplo, que você levantou agora, ele é um dado absoluto, verdadeiro e, ao mesmo tempo, impactante. Então, são informações desse tipo que tem que levar o aluno, o cidadão, a repensar suas ações. Eu estou contribuindo para que essa atmosfera seja tão contaminada como está sendo? É uma pergunta diária que a gente precisa fazer. Lógico e evidente, não dá para andar só de pé ou só de bicicleta. A gente realmente hoje tem uma necessária e até uma dependência do automóvel para se locomover. Mas é possível, em alguns momentos, eu fazer a opção de um transporte coletivo no lugar de um individual? Se é possível, então eu devo ter uma sabedoria de fazer essa opção, porque é uma parcela, parece tão pequena, mas não, ela está contribuindo à medida que eu optei em deixar um dia ou dois o meu veículo parado, para que eu possa me locomover de uma outra forma. Os dados, eles são importantes, eles precisam existir, mas não para assustar as pessoas, mas para que faça e que gere uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo e como nós podemos mudar o rumo das nossas ações. Como instituição adventista, professora, nossas escolas, na sua opinião, têm uma responsabilidade ainda maior sobre temas ligados à sustentabilidade e ecologia? Com certeza. Como cristãos, nós prezamos por tudo que Deus de forma maravilhosa um dia criou. Lógico e evidente que nós conhecemos a história triste desse planeta, que foi a introdução do pecado, que danificou toda a beleza criada por Deus desde o início. Mas não é por isso que nós deixamos de ter do nosso Deus um resgate. Pelo contrário, Ele tem um plano de redenção e Ele cumpriu a parte dele de forma perfeita na pessoa de Jesus Cristo. Então Ele está apto, Ele nos colocou frente a uma salvação. E agora, como reconhecimento, como gratidão, enquanto eu ainda estiver nesse mundo, mesmo que decaído, o meu dever como cristão é cuidar da obra do meu Criador. E cuidar significa manter, zelar, conservar, replantar, limpar, ou seja, tudo que for belo agrada ao meu Deus. Então, tudo que tiver estragado e feio ou sujo, eu, como cristã, preciso aprender a arrumar. Como trabalhar nesse aspecto, professora, de uma forma um pouco mais moral, né, no sentido espiritual, o conceito de consciência ambiental com os estudantes da nossa rede? A temática ambiental, ela tem que permear a vida desde pequeno, desde a infância. Ela precisa dar a noção de que é o meio em que vivemos, é o ar que respiramos, é a água que bebemos, é a convivência harmônica entre natureza, animais e ser humano. Então isso está no nosso poder de escolha. O nosso Deus nos habilita a termos inteligência para fazermos isso da melhor maneira possível. Caso algum ser humano não tenha essa sabedoria, a Bíblia ainda nos orienta a pedi-la na fonte que é Deus. Então nós precisamos de ter ações concretas, coerentes com aquilo que nós aprendemos um dia, seja no lar, na escola ou na igreja. Se desde pequeno ou
mesmo quanto adulto, aprendemos as doutrinas, os ensinamentos de um Deus zeloso e nós a aceitamos, então nós precisamos agir em conformidade com essas orientações. Infelizmente, muitas pessoas conhecem, têm o acesso ao conhecimento, à informação de Deus através da Bíblia e não aceitam. Então estes vão continuar estragando, vão continuar danificando, porque para eles isso não faz diferença. Mas como cristãos, principalmente como educadores adventistas, nós precisamos prezar por uma diferença, mostrar que somos cabeça nesse mundo, inteligente e que temos ações coerentes com aquilo que Deus nos orienta. Não só para o nosso bem-estar, mas também para uma forma de glorificar o Deus que tudo criou. Existe talvez um mito, e você já falou isso, pincelou isso em algum momento da nossa entrevista, de que temas relacionados à ecologia só devem ser debatidos em aulas de ciência, geografia, biologia e química. Eu gostaria que você, professora, convidasse o professor que está vendo essa entrevista, mesmo que seja de português, matemática, história, a se convencer de que a disciplina dele é uma disciplina que requer o trabalho da sustentabilidade também. Todas as ciências, elas se interligam. Independente da temática que o professor trabalhe, se ele desejar relacionar com algum aspecto do meio ambiente em volta do aluno ou da sala, ele consegue. Mesmo na educação física, ao pedir para o aluno fazer um exercício e ele transmite ali calor, energia, é uma forma de exemplificar o quanto nós precisamos gastar para poder gerar energia. Então, o professor de educação física, em um momento simples da aula, ele pode fazer o aluno refletir. Eu consegui desprender toda essa minha energia nesse momento de exercício. Por quê? Porque eu tive um combustível, eu tive um alimento, eu tive uma água. Ou seja, quanto mais eu gastar, mais eu tenho que consumir. Então, isso também acontece em todo o ciclo da natureza. Para produzir, se gasta. Agora, como gastar ou como consumir, eis a questão da sabedoria. Essa é a grande diferença. Não adianta ingerirmos ou bebermos produtos quimicamente errados, que nós estaremos não só prejudicando a nossa saúde, mas também incentivando com que esses materiais continuem a ser produzidos, contribuindo ainda mais para um desgaste de recursos que não precisariam ser assim. Eu vou dar um exemplo que hoje é assim comum, né, dentro do nosso mundo cristão, sobretudo dentro da nossa filosofia de saúde adventista, que é o beber da Coca-Cola. Tem uma reportagem mostrando que para se produzir 1 litro de Coca-Cola se gasta em torno de 100 outros litros de água. Tá? Então a gente fica pensando que bom seria então bebermos 1 litro de água. No entanto, as nossas opções nos levam a não refletir no que estamos fazendo, por exemplo, com esse bem que está escasso cada vez mais no planeta, que é a água.